Nesta apresentação vamos falar das humildes origens das moedas digitais. Vamos ensinar-lhe os fundamentos da Bitcoin e as suas vantagens principais em relação às moedas tradicionais. O que são as moedas digitais ou criptomoedas? As moedas digitais são meios descentralizados de intercâmbio que representam uma posição num registro digital e que são criadas e armazenadas eletronicamente. Isto é diferente das moedas tradicionais, tal como notas em papel ou moedas de metal, que podem ser guardadas fisicamente e que são emitidas pelos governos. Embora as moedas digitais estejam a obter um reconhecimento cada vez mais amplo, especialmente devido à popularidade da Bitcoin, o conceito dos sistemas monetários digitais apareceu pela primeira vez nos anos 90. Nessa altura, a internet ainda era um fenómeno muito recente e o público em geral ainda estava a tentar compreendê-la, tal como acontece hoje com a Bitcoin. Algumas empresas e programadores, tal como a DigiCash e a Floss, tentaram criar dinheiro com o propósito de ser intercambiado eletronicamente nos anos 90 e após o ano 2000. Muitas destas primeiras moedas tiveram dificuldades em obter aceitação devido à tecnologia insuficiente, má segurança, falta de financiamento e uma quantidade enorme de outros problemas. No entanto, porções das suas tecnologias e ideias inovadoras mantiveram-se até às moedas digitais atuais. Embora o recente crescimento da Bitcoin a tenha tornado conhecida mundialmente, a ideia e tecnologia subjacente a esta moeda existem desde 2009. A Bitcoin foi criada por um programador ou grupo de programadores que se auto-intitularam Satoshi Nakamoto. Nenhum indivíduo ou grupo alguma vez reclamou para si mesmos os créditos pela criação do código da Bitcoin ou se identificou como sendo Nakamoto. No documento inicial que explicava a moeda Bitcoin, um sistema peer-to-peer, terminal a terminal de pagamentos, Nakamoto descrevia esta moeda digital como uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrónico que irá permitir que os pagamentos online sejam enviados de uma entidade a outra sem passar por uma instituição financeira. Satoshi Nakamoto. Como funciona a Bitcoin? As pessoas podem usar as Bitcoins para fazer pagamentos a outras pessoas ou comerciantes sem envolver uma terceira entidade, como um banco ou uma instituição financeira, com o propósito de validar essa transação. Em vez disso, as transações são transmitidas e validadas dentro do sistema da blockchain. O que é a blockchain? A blockchain é um registro público que registra e mostra publicamente todas as transações de Bitcoin que alguma vez foram executadas no sistema da Bitcoin. Um bloco é um registro permanente de transações recentes. Estes blocos de informação registada agregam-se para formar a blockchain que teve início com a primeira transação de Bitcoin. A transparência estabelecida pela blockchain é essencial na segurança do processo de validação e permite que a comunidade monitorize e autopolicie as atividades e transações. Esta também permite a verificação tanto do emissor como do receptor e torna impossível o gasto duplo de Bitcoin. Iremos falar mais detalhadamente da blockchain em apresentações futuras. Como posso obter Bitcoins? Obter Bitcoins e aprender como usar o sistema da Bitcoin é um processo relativamente simples. As 4 maneiras principais de obter Bitcoins incluem transações. Indivíduos e comerciantes podem optar por receber Bitcoins como forma de pagamento pelos seus bens e serviços ou para transferências peer-to-peer. Câmbio de moedas digitais. Um serviço de câmbio digital, ou exchanger, funciona de uma forma semelhante aos câmbios de moedas tradicionais, permitindo que indivíduos possam adquirir e vender bitcoins ao preço de mercado. A taxa de câmbio das bitcoins flutua de acordo com a procura, liquidez e vários outros fatores do mercado. Mineração. Os mineradores são os pilares do ecossistema da Bitcoin. Eles recebem recompensas monetárias pelos serviços que prestam à rede. Isto inclui resolver os algoritmos necessários para processar as transações, o que ajuda a assegurar que a rede continua segura e a funcionar sem problemas. ATMs. As ATMs de Bitcoin estão a tornar-se uma solução cada vez mais popular para adquirir moeda digital devido à sua conveniência e simplicidade. Realizar uma transação de Bitcoins é bastante simples. Os utilizadores primeiro verificam a sua carteira de Bitcoin fazendo a leitura óptica de um código QR no seu smartphone. Depois, introduzem o dinheiro na máquina e pressionam o botão para completar a transação. Depois disso, a quantidade correta de bitcoins é transferida para a sua carteira de acordo com a taxa de câmbio atual. Como guardo as bitcoins e faço transações?
Para guardar, enviar e receber bitcoins de forma segura, cada pessoa deve criar uma carteira digital. Uma carteira é um ficheiro que mantém todas as chaves, senhas, individuais atribuídas a um proprietário de bitcoins e o seu valor será registado e sincronizado ao enviar ou receber pagamentos dentro do sistema. As carteiras normalmente são de dois tipos, em inglês Hot Wallets, carteiras quentes, e Cold Wallets, carteiras frias. As carteiras quentes estão ligadas à internet e permitem transferências instantâneas através da blockchain. As carteiras frias oferecem um nível de segurança maior, mas o processo das transações é mais longo e trabalhoso do que as carteiras quentes. De forma a receber bitcoins, você simplesmente tem de dar o seu endereço ao emissor. O endereço é uma longa sequência de números e letras e começa sempre com 1 ou 3 e é o identificador único usado para enviar os pagamentos a você e apenas a você. Podem ser gerados novos endereços para cada transação para manter uma maior privacidade financeira. Como posso usar as bitcoins? As bitcoins podem ser usadas numa quantidade enorme de transações, incluindo, mas não limitadas a adquirir bens e serviços, trading, transações P2P, remessas de dinheiro, donativos, etc. A tecnologia da Bitcoin é um melhoramento significativo comparando com os sistemas tradicionais de pagamentos no que diz respeito à capacidade por utilizar dinheiro, tanto em micropagamentos como em pagamentos de grande escala. Os pagamentos podem ser feitos em quantidades tão pequenas como uma fração de 1 cêntimo. Por outro lado, o sistema pode ser usado para pagamentos em grande escala, sem a preocupação dos limites diários ou lentidão no processo de transferência, que são tão comuns em muitas instituições financeiras. Benefícios da Bitcoin. A Bitcoin versus a moeda fiduciária. As origens da moeda fiduciária, tal como a maior parte do nosso sistema financeiro tradicional, datam do século XI e do surgimento dos primeiros Estados-nações na China e na Europa. A moeda fiduciária é dinheiro que é emitido como um meio de troca legal pelo governo de um país que, discutivelmente, não tem um valor intrínseco, dado que o valor do dinheiro não está ligado a nenhuma comunidade específica, como ouro ou prata. Em vez disso, o seu valor é determinado pela economia da oferta e da procura, na fé que os cidadãos depositam no seu governo, no pagamento de impostos nessa moeda e, por extensão, no empenho do governo em suportar a moeda. A vasta maioria das moedas oficiais por todo o mundo podem ser definidas como moedas fiduciárias. 5 benefícios da Bitcoin. Uma solução de pagamentos mais rápida e mais barata. As transações de Bitcoins podem ocorrer a qualquer hora, são mais rápidas e têm taxas mais baixas. Em média, as transações de Bitcoin demoram 10 minutos por uma transação simples, P2P, terminal a terminal, com taxas inferiores a 1%. Isto é devido ao facto que as instituições financeiras tradicionais são eliminadas do processo da transação. Os comerciantes e indivíduos que usam Bitcoins não estão restringidos aos horários de funcionamento dos bancos, nem aos limites de levantamento e nem aos longos períodos de execução das transações até que os fundos fiquem disponíveis. Salvaguardas contra a manipulação do valor da moeda. A Bitcoin não é propriedade nem é controlada por nenhum país ou governo. Além disso, ao contrário de tantas outras formas de moeda, o número de Bitcoins que será emitido é finito, exatamente 21 milhões. O benefício da inexistência de propriedade e da quantidade finita é que a oferta de Bitcoins não pode ser manipulada artificialmente. No que diz respeito às moedas fiduciárias, os governos podem facilmente emitir mais dinheiro em papel ou moeda, fazendo com que o dinheiro existente perca valor e causando a inflação. A natureza descentralizada da Bitcoin diminui as preocupações monetárias e permite amplamente que as flutuações do valor estejam a cargo das leis naturais, da procura e da oferta. Maior proteção ao consumidor. O uso de Bitcoin como alternativa às moedas fiduciárias garante uma proteção contra as desvantagens que podem ocorrer com as contas bancárias tradicionais. Isto inclui a ameaça de falência ou prejuízos dos bancos. Em caso de falência de um banco, um cliente pode estar sujeito a contas congeladas enquanto os planos de liquidação ou ajuda externa são implementados. Em alguns países, os clientes dos bancos podem ver o seu dinheiro a ser retirado das suas contas de forma a que o banco se mantenha solvente. Isto ocorreu durante a crise bancária no Chipre em 2013.
Com a Bitcoin, os indivíduos mantêm o controle absoluto sobre quando e como os seus bens são retirados, transferidos e gastos. Essencialmente, os utilizadores de moedas digitais tornam-se os seus próprios bancos. Maior transparência. Porque todas as transações de Bitcoins são registadas de forma permanente na blockchain, todas as transações são públicas e rastreáveis. O saldo associado com todos os endereços é também parte do registro público. A blockchain torna a Bitcoin muito mais transparente do que qualquer outro sistema monetário. Privado e seguro. Embora os detalhes de todas as transações de Bitcoins sejam registados publicamente, as entidades dos utilizadores envolvidos permanecem relativamente anónima. Porque os pagamentos podem ser feitos sem qualquer informação pessoal, a Bitcoin garante uma segurança inerente contra o roubo de identidades. Adicionalmente, não existe o risco de ser cobrado duas vezes, nem de cobranças fraudulentas a acederem à sua carteira, graças à blockchain que monitoriza os endereços únicos e elimina a possibilidade de pagar a diferentes pessoas com a mesma Bitcoin. A Bitcoin não oferece o completo anonimato do dinheiro em numerário, mas é certamente uma experiência mais privada do que realizar pagamentos ou transações online com o cartão de débito ou crédito. Conclusão. A Bitcoin é atualmente a moeda digital mais valiosa e amplamente utilizada. Um número cada vez maior de empresas, associações de caridade e outras organizações estão a aceitar pagamentos em Bitcoin, desde comerciantes online, escritórios de advogados, a franchises desportivas. Mais ainda, as crises bancárias e inflacionárias que recentemente têm ocorrido por todo o mundo colocaram à vista alguns dos perigos inerentes às moedas fiduciárias. Isto cria mais oportunidades às moedas digitais descentralizadas. A educação será um fator crítico para aumentar a aceitação e a utilização da Bitcoin pelos comerciantes, instituições e indivíduos. A Bitcoin é, acima de tudo, uma tecnologia que pode revolucionar o mundo e trazer um novo paradigma ao assunto do dinheiro e como o transacionamos. Muito obrigado por assistir a esta apresentação.